Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Pó de Pedra Podcast. Aqui com a gente você já sabe, falar de pedra ficou mais leve e para nós é um motivo de muita alegria, muito orgulho, muita satisfação. A gente está aqui sendo recebido por você na sua casa, no seu automóvel lá, enquanto você está fazendo o seu translado, ou qualquer lugar que você esteja, no quarto de hotel, na sala da sua casa, no grupo de amigos, não importa onde você está. Se você está aqui com a gente é porque você escolheu estar conosco, né, Saulinho? É isso aí. E tem uma coisa a mais que eu digo para vocês. Pra gente, começou o canal há pouco tempo, a gente está muito feliz porque nós continuamos crescendo gradativamente, com muita consistência. Quero agradecer a todos os novos seguidores que têm chegado dia após dia e já quero iniciar esse vídeo pedindo para você seguir o nosso canal no YouTube aqui. Se é a primeira vez que você está tendo contato com a gente aqui, veio por causa da nossa querida convidada, fica à vontade, aqui a casa é sua. Nós falamos de pedra, nós falamos do setor do mármore e granito. O que é pedra, Bruno? Eu não sei o que você está falando, você que está assistindo a gente de qualquer lugar do Brasil. Bom, nós estamos gerando esse programa aqui, esse conteúdo, a partir do maior polo da América Latina de beneficiamento de mármore e granito. Aquele produtinho maravilhoso que vai na bancada da sua casa, que vai no piso da sua cozinha, né, que vai no banheiro, que vai na sua área externa, na sua borda de piscina. A pedra natural é uma grande indústria que gera muito emprego e gera valor para o seu imóvel. Então a gente fala de pedra, a gente tem vários programas, a gente tem uma grade de programação aqui e que você vai conhecer muito sobre pedra, mas também a gente resolveu falar com você que quer saber um pouco mais sobre saúde, que quer entender como você pode cuidar melhor do seu corpo. E para tratar desse assunto, hoje eu instalei o meu modo Stallone Cobra aqui, ó. De vez em quando vocês vão me ver de Stallone Cobra aqui, vocês vão descobrir por quê, ó. Stallone Cobra. Ficou bacana, Saulinho? O modo Stallone Cobra? Ficou muito legal. Ficou legal, né? Ficou. Então pronto, é estreia, é inédito o modo Stallone Cobra, ó. Vou deixar meu óculos aqui para de vez em quando eu instalar o modo Stallone Cobra. O novo personagem do Pó de Pedra. Pois é, o Stallone Cobra aqui. Vocês vão entender por quê. Nós vamos ver coisas hoje. Menino, você vai ver coisas. Aí quando eu for ver coisas, eu boto o modo Stallone Cobra aqui e vocês vão saber. Pessoal, hoje é o segundo programa do Pó de Pedra Saúde. A gente foi muito elogiado, a gente foi muito bem recebido pelo público quando a gente inaugurou o quadro Saúde, né, Saulinho? Uhum. O nosso primeiro convidado aqui foi o Dr. Paulo Ney Viana Filho, que veio falar sobre cuidado com as vistas, cuidado com os olhos, né? Tirou um pouco daqueles mitos. O pessoal falava que comer formiga melhora a visão, né? Comer cenoura melhora a visão. Minha mãe sempre falou isso. Né? E hoje a gente está com um assunto que diz muito a meu respeito. Hoje eu vou... Por isso que eu vou ativar o modo Stallone Cobra aqui. Nós vamos falar com a nutricionista Ana Paula Gava. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem, e vocês? Tudo bom? Olha só, a Ana Paula Gava, ela trabalha com nutrição, é formada nisso, está se formando também em farmácia, uma disciplina nova, uma área do conhecimento nova aí, para essa carreira dela que já é extremamente relevante, ela que tem ajudado pessoas em todo o Brasil e até fora do Brasil, né, a melhorar a sua imagem, a melhorar o seu relacionamento com o seu corpo. E hoje a gente trouxe um tema aqui muito peculiar, né? Eu estou entrando em campos sombrios aqui, em estradas que eu não conheço muito bem. Mas é bom que você vai aprender. Não é verdade, Ana Paula? Nós vamos falar da saúde da mulher começa no ciclo menstrual. Olha só como é que é um assunto tudo a ver comigo. E é uma verdade. Ciclo menstrual é uma coisa que a mulherada, que as pessoas têm um certo tabu para falar, né? A gente foi muito ensinada que isso é uma coisa muito pessoal, que não é para falar sobre isso. Tanto que muitas vezes até... Íntima, né? É, muito íntima. Às vezes até em posts meus, eu vejo algumas pessoas falando, algumas mulheres, mas como é que você fala sobre isso desse jeito? E aí é o que eu sempre falo, se nós falássemos mais sobre o ciclo menstrual, a mulher conseguiria ver se ela está saudável ou não através do ciclo menstrual. Então,
a saúde da mulher começa pelo ciclo menstrual, a fertilidade da mulher começa pelo ciclo menstrual, e pelo ciclo menstrual a gente consegue entender várias coisas que estão acontecendo nesse corpo dessa mulher. E nós vamos falar disso tudo aqui hoje com essa convidada especialíssima, que eu quero começar, Ana Paula, te agradecendo, tá? A sua disponibilidade, o aceite ao nosso convite. Para nós é uma honra, em especial porque você também atua numa área, né, que a gente também atua, né, que é o nosso modus operandi aqui, que é a internet, né? Você usa as ferramentas da internet, usa as suas redes sociais para performar, para levar o seu conteúdo e para fazer negócio também, né? Ana Paula, seja bem-vinda. Obrigado pelo seu convite. Obrigada a vocês pelo convite. Estou sabendo que realmente o podcast está bombando, né? Então, eu nem sabia que eu era a segunda convidada para saúde, então agora eu me senti lisonjeada ainda. Pois é, eu trouxe o Dr. Paulo Ney. Você já começou com o pé direito, né? Pois é, e ele foi meu médico, ele fez minha cirurgia, né? Então. Eu fiz a cirurgia, a gente se tornou amigo. A gente é um grande. Ele é meu grande amigo. Ele é super inteligente, né? E ele é um expoente, né, cara? Aqui na cidade, na região aqui, e até no nível Brasil, tem gente que vem de fora e falou, Bruno, tem gente que vem da Bahia operar com a gente aqui. Então, é um profissional tarimbado que está toda hora buscando o conhecimento daqui e fora. Ana Paula, mas vamos falar de nós aqui. A saúde da mulher começa no ciclo menstrual. Antes de eu adentrar nesse tema, que a gente vai esmiuçar ele aqui, eu queria que você falasse um pouquinho, para quem não te conhece, ou para quem está te vendo a primeira vez, quem que é a Ana Paula, por que que você começou com nutrição e como que você desagou em se especializar nesse tema da saúde da mulher. Bem, eu tenho 35 anos, né? E eu tive a infância e a adolescência da menina gordinha. Eu sempre fui gordinha a vida inteira e sempre tive que lidar com a comida a minha vida inteira. Então, eu lembro já de muito nova, muito criança, meu pai brigando por causa de comer, né? Que eu comia muito. Então, durante muitos anos eu tive compulsão alimentar. E aí, na época de prestar o vestibular, eu queria trabalhar com a área da saúde, porque eu sempre gostei. Só que eu não queria operar, não gosto de sangue, não gosto de nada disso. E aí, na época, eu ouvia que quem fizesse nutrição, nutricionista, emagrecia. Era para emagrecer os outros, era isso que eu entendia. E aí eu escolhi nutrição para poder me emagrecer. O que aconteceu? Terminei a faculdade mais gorda do que eu comecei. E aí eu comecei a estudar, a entender um pouco mais. E eu comecei a perceber que não estava relacionado com o que a gente come necessariamente. Estava relacionado com quem eu sou, com a forma como eu reajo ao ambiente, com as minhas emoções. E eu comecei a adentrar, a conhecer sobre a pessoa, sobre o ser humano, sobre desenvolvimento pessoal. E aí eu fui entrando nessa área e sempre gostei de trabalhar com saúde da mulher. Só que, aos 29 anos, eu tive um diagnóstico de infertilidade. Eu descobri uma menopausa. Que isso, com 29 anos? Com 29 anos. Parei de menstruar. A minha menstruação começou a ficar muito louca, que a gente vai falar sobre menstruação. Trouxe até meus absorventes aqui pra gente começar. E aí eu vou instalar o meu modo Stallone Cobra. Quando chegar essa hora aí, eu vou virar Stallone Cobra. E aí eu comecei, a minha menstruação começou a falhar e tal. E ninguém sabia me dizer o que estava acontecendo, porque nenhum médico na época achava que podia ser menopausa. E eu cheguei a procurar 16 profissionais para poder me dizer o que estava acontecendo, até que eu consegui realmente identificar que era uma menopausa precoce. Aí, nisso, eu descobri várias outras coisas. Eu tenho alteração cromossômica, aí descobri uma endometriose, eu tenho vitiligo e Hashimoto, que também são doenças autoimunes que impactam a fertilidade. E aí eu descobri um know-how, assim, uma enxurrada de doenças relacionadas com a infertilidade e recebi o diagnóstico que eu não podia engravidar. E eu não estava num relacionamento, assim, né? Na verdade, eu tinha acabado de sair de um noivado ainda. Então, aos 29 anos, caiu isso aqui no meu Agora, colo. Só nesse tópico aí tem pano pra manga, tem assunto pra caramba. Mas eu quero só adentrar num fato, é o seguinte. Isso te alterava fisicamente, muito. Emocionalmente, é mesmo? Exatamente. O que você sentiu nesse momento? Pô, ser uma jovem, né, com a vida inteira pela frente, em que isso te impactou? Então, o que me impactou, a primeira coisa que eu pensava era o seguinte, quem queria me querer, né? Estou entrando na menopausa, 29 anos, eu vou conseguir constituir família. E aí eu comecei a estudar só isso. Eu estudei só isso. Por quê? Qual que é a grande questão? Se uma menstruação começa a falhar, a primeira coisa que começa a acontecer é que essa mulher, pensando em menopausa, essa mulher começa a ter uma deficiência estrogênica. Isso é um problema. Principalmente quanto mais cedo isso acontece, pior.
A mulher começa a ter falha de memória. Essa mulher começa a ser muito mais exausta. A pele dessa mulher começa a ser muito mais ressecada. A vagina dessa mulher começa a ser muito mais ressecada. Essa mulher começa a ter muito mais indisposição. Essa mulher tem muito mais predisposição a doenças cardíacas, a osteoporose. Então, isso tudo caminhando na minha porta aos 29 anos. Sabe? Então, quando a gente pensa em saúde da mulher, e por isso que hoje eu trabalho com isso, na verdade, minha especialidade hoje é fertilidade. Eu ajudo casais a engravidar. Só que o ciclo menstrual é o que comanda a saúde da mulher. Então, por isso que eu falo tanto de ciclo menstrual hoje. Porque o ciclo menstrual é algo que a mulher vê. Então, se ela tem coágulo na menstruação, se ela tem borra de café na menstruação, é algo que ela vê. Então, às vezes, eu falava coisas na internet que a mulher não conseguia ver necessariamente. Então, eu comecei a entender, quais são os sintomas de um corpo que não está funcionando direito, que atrapalha essa mulher a engravidar? E deixa eu te falar antes, porque aí nós vamos entrar no tópico do nosso bate-papo. Eu estou na introdução ainda. Falando da introdução, eu te fiz essa pergunta, o que mudou, né, no seu corpo, no seu emocional. Porque para uma mulher gente, eu não sou mulher. É difícil para mim conversar esse tema, porque eu não sou mulher. Você não sente, né? Mas eu tô assim, com um olhar masculino, de curioso, querendo saber. Então me perdoe se a pergunta for parecer ridícula. Mas, por exemplo, por que para uma mulher que não tem pretensão em constituir família, como muitas hoje, inclusive está até na moda, pessoas lésbicas, né, e que não querem ter filhos, poderia dizer, ok, né, não tem essa incapacidade, vou seguir a vida. Mas não se trata disso. É até irônico, né? Para uma pessoa como você, que se dedicou, se especializou em estudar sobre a saúde alimentar, sobre o corpo estar equilibrado com os minerais, né? Com toda a questão nutricional em dia, de repente o corpo falha. É um choque, né, cara? É complicado, né? Aí a gente descobre que a gente estava sendo treinado para fazer uma nutrição errada. Que era a nutrição baseada em caloria, que é o que eu jamais faço hoje. E é o que muitos recém-formados ainda fazem, né? Não pensa no funcionamento do corpo como inteiro. Pensa ali em calcular a caloria para a pessoa emagrecer. E eu fiz isso muito tempo mesmo. Hoje não, hoje eu quero trabalhar com um corpo que funciona. Mas aí você me perguntou o seguinte, como é que é esse impacto, né? Como é que foi para mim? Isso. E aí, como é que seria se essa mulher que não quer engravidar, seria tudo bem para ela? Não seria. Por quê? Porque isso está mostrando uma inviabilidade hormonal tremenda. Então, essa mulher é uma mulher que ela vai passar a ser muito mais depressiva e vai sofrer muito mais questões relacionadas à saúde. Uma tendência de ter mais gordura nessa região do abdômen, né? A gente fala que é uma adiposidade central. É uma mulher que tem muito mais produção de citocinas inflamatórias, diminuindo massa muscular. Então, entrar na menopausa cedo vai deixar essa mulher com muito menos saúde, independente se ela quer engravidar ou não, entendeu? Então, não é para isso acontecer mesmo. O ideal é a gente entrar na menopausa o mais tarde que a gente puder, para a gente ter saúde hormonal funcionando. Porque se eu tenho ciclo menstrual, eu tenho saúde hormonal, entendeu? Ou seja, em linhas gerais, a menstruação é um sinal de corpo saudável. Dependendo de como está a menstruação, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, pronto. Bom, então veio a nutricionista Ana Paula Gava, que inclusive eu até brinquei com ela, que ela não lembra disso, porque ela é uma pessoa que tem a memória curta. Eu, lá atrás, quando ela estava recém-formada, eu fiz uma consulta com ela, né? Ela me mediu todo lá e tal. Muito simpática. Não, recém-formada mesmo, pelo que ele falou. Foi meu primeiro ano, assim, tinha acabado de sair da faculdade. Aí eu brinquei com ela que eu fiquei 2 anos com o papel dela pendurado lá na... Eu acho que tá lá até. Se tiver, eu vou te mandar uma foto. Porque fica na lateral assim e fica meio esquecido, né? Uhum. Se tiver, eu vou te mandar. E aí, Ana Paula, você projetou uma carreira, né? Você projetou um crescimento. Aquela coisa do garoto, você tá mais nova que eu, talvez você vai lembrar com mais facilidade. Quando a gente tem 20 e poucos anos, tá saindo da faculdade, a gente projeta conquistar o mundo, né? E vou ser isso, e vamos abrir consultório, vou montar carteira de cliente. Aí veio o fenômeno da internet, eu vi que você se posicionou no online, a gente estava falando disso no off aqui, e tem cliente no Brasil inteiro, tem pacientes ou consultas. E aí, vem esse choque de realidade, né? Que mexe com o ciclo de vida. Você considera que esse fato mudou a sua vida? Mudou, mas mudou muito.
Lógico, assim, na verdade, quando eu me formei, eu ia para o mestrado e para o doutorado. Eu sempre, o meu sonho era ter carreira acadêmica, porque eu venho da Universidade Federal do Espírito Santo, a gente é treinado lá a ir para o mestrado, tanto que eu fiz mestrado também, tá? A gente é treinado a ir para o doutorado. Mas aconteceu que nesse percurso eu comecei a atender, que foi logo que eu te atendi, que era um meio de campo ali, saindo do mestrado, e eu gostei. E aí foi onde eu entrei para o consultório. E aí a coisa da internet só veio depois, né? Porque a gente não podia trabalhar com nada online. O nosso conselho só liberou a partir da pandemia. Então, meu sonho era da clínica, né? E hoje não. Hoje eu tenho um trabalho de cursos online, de várias, né? Hoje eu tenho uma outra empresa. Seus infoprodutos lá. Eu tenho os meus infoprodutos também. Então, mas o impacto emocional disso... eu fiquei uns 6 meses sem falar com Deus, para falar bem a verdade. Eu sou católica, mas eu fiquei 6 meses sem falar com Deus. E eu passei até conhecer o meu marido, né? Não conheço meu marido desde a adolescência, mas até me relacionar com o meu marido e ouvir que estava tudo bem para ele, isso me tornou uma pessoa triste durante muito tempo. Além de todos os sintomas já, né? Ainda veio a questão emocional disso, porque acho que quando a mulher está dentro de um relacionamento pode até ser mais fácil. E aí eu ainda sofrer tinha que contar. Isso sozinha é complicado. Né? Aí eu ainda tinha que contar, porque o próximo que eu arrumasse, que talvez eu não podia engravidar dele. Mas Deus é tão incrível, tão maravilhoso, que eu só estudei isso, né? E aí eu não trabalhei com isso ainda, mas durante muito tempo eu só estudei isso. E aí 6 meses depois de eu voltar a menstruar, de colocar tudo em prática, o que eu fui aprendendo, eu engravidei naturalmente do meu filho. 6 meses depois de voltar a menstruar. Muito bom. E aí depois eu não entendi mais emagrecimento, porque aí não tinha mais... Eu lembro que eu descobri que eu estava grávida em junho. Em junho foi quando eu descobri que eu estava grávida. Aquele período, eu já não tinha mais... Eu não tinha mais agenda pro meu ano, assim. Tem a foto do baby aí? Cadê? Tem. Dá pra mostrar? Dá, lógico. Que tem mãe que não gosta e a gente respeita. Se puder. Eu não. Cara, o meu baby, pra quem me segue, gente, o meu baby, coitado, ele é muito mostrado, gente. Você tá olhando aí na sua rede social? Pegar na rede social, né? Então tá. Ô, Saulinho, dá pra tentar achar aí? Que a gente bota aqui na tela. Mas aqui, eu vou te mostrar aqui, ó. Vamos ver. O meu baby é um gato. Olha aqui, meu baby. Ó, tudo no improviso, hein, galera? Isso aqui tudo não tá na pauta, não. Aí, ó. Aqui, mas eu acho vai Nossa, ter aí. Quantos anos que ele tem? Ele tem 3. Mas que menino lindo, hein, rapaz? Ele Diferente, é mesmo. Cabelinho pretinho. Ele Agora, você trabalhou de bandido. ele é a hein? cara do meu marido mesmo. Não tem, tá vendo? Eu nem conheço direito. Ele é uma seu marido. misturinha, mas agora ele tá ficando muito parecido com o meu marido. Eu lembro do meu marido. Dá pra ver aqui? Tá dando nitidez? Depois, se der, a gente bota ali, Soninho. Tá dando nitidez? Acho que você não vai achar nenhuma no meu Mas tá Instagram. bom. Qual é o nomezinho dele? Dom. Dom? Dom. Lindo o nome. Dom, porque significa presente de Deus. Muito bom. Ele é um gato. Bom, então, você passou um drama, pessoal, e eu quero fazer um parênteses aqui. Você, mulher que tá assistindo a gente, tá chegando aqui e tem curiosidade sobre esse tema, sobre esse assunto, aí, ó, o Dom aí, ó. É o Dom. Aí o Dom aí. Ana Paula e o Dom. É que o bichinho é inteligente, tá? Com 3 aninhos. E a galera agora tá curte contando mesmo, em hein, cara. japonês. Olha lá, a galera... Eu tenho uma galera muito legal, sabe? Que gosta do nosso trabalho. Fala uma aí que é seguidora, virou fã e te acompanha pra cima e pra baixo. Ai, meu Deus, mas tem... Não, fala uma, pô. Só uma. Ó, tem a Dani. Dani, beijo pra você, Dani. Segue nós também, Dani. Eu tenho bastante... A Isabel, eu tenho bastante seguidora que Isabel, é raiz, tá beijo nas pra minhas você aulas. aqui, ó. Vamos lá. Lá. Show de bola. Muito bom. Ana Paula, vamos lá. E você que é mulher, é o seguinte, eu vou só fazer um parênteses rápido aqui. A mulher também é importante a gente falar, porque assim, a gente está vivendo um mundo de muitas alterações, né, Ana Paula? Assim, a forma como setores da sociedade, no fim das contas, tentam ficar enquadrando a mulher. Ah, a mulher é feminista, a mulher é antifeminista, a mulher é isso, é do lar, ela é livre e tal. Todo mundo quer jogar a mulher dentro de um quadrado. Mas, no fim das contas, as mulheres são... Você representa essas mulheres, né? De certa forma, uma pessoa que tem seguidores, que se dedicou a falar de um assunto. E, na verdade, as mulheres são vocês que têm sonhos, que lutam, que vencem adversidades, que conquistam, que se posicionam. Isso é ser mulher, não é verdade, Ana Paula? Não tem muito mistério, tem? Ser mulher é lindo. Olha só, a mulher,
os homens, eles têm a mesma produção. Homem tem a mesma produção hormonal o mês inteiro. Nós não. Nós somos cíclicas. Então, a mulher, ela é um ser muito mais complexo do que vocês, homens. Então, assim, eu até falo, vou te ensinar a ter paciência com a sua mulher depois desse podcast. Tudo isso eu vou te ensinar, porque isso tudo está relacionado com a mulher. E a mulher, por mais que ela queira, não quero ter filho, quero ser bem resolvida, independente do que ela quer, tem uma coisa que todas nós temos em comum: o ciclo menstrual. É uma verdade, você não concorda? Mesmo quando não tem. Mesmo quando não tem. A produção hormonal é pra ter. Ela não tem porque ela bloqueia, né? Muitas vezes. Ou porque a gente entra na menopausa. Mas a essência da mulher é a mesma pra qualquer mulher. Isso é uma verdade. Muito bem. Agora a gente vai adentrar nesse tema tão espinhoso pra mim, mas tão formidável pra ela, que domina tudo e manja tudo. Inclusive, tem estudado sobre isso, salvou a sua maternidade, né? Exatamente. E já salvou a maternidade de muitas mulheres, tá? Isso aí, isso que é importante. Então, quer salvar a sua maternidade também? Se liga nesse conteúdo que tá vindo a partir de agora. Agora. Ana Paula, vamos lá. Quero que você abra o jogo. Esse tema aí. Vamos falar agora, igual se eu fosse a Marília Gabriela. Abre o jogo. Vamos lá. Então, o que acontece? Por que eu falo que a saúde da mulher começa pela fertilidade, pelo ciclo menstrual, né? A saúde da mulher começa pelo ciclo menstrual, a fertilidade da mulher começa pelo ciclo menstrual. Porque isso significa que os meus hormônios estão funcionando. Então, quando a mulher ela começa a menstruar, é porque ela começa a ter a produção hormonal, que vai fazer com que ela ovule todo mês. Então, assim, isso vai funcionar para mulheres que estão tomando anticoncepcional ou que usam DIU, por exemplo? Não, porque ela tem esse eixo bloqueado, o eixo da ovulação. Ela faz isso para ela não engravidar e ela bloqueia. Então, ela também não tem produção hormonal. Então, o que faz, por exemplo, uma mulher ter tesão, tá? Uma mulher ter libido, vontade de namorar? Ela ter ciclo menstrual funcionante. Porque aí ela tem produção hormonal. Se a mulher não ovula, hormonalmente, ela não foi feita para ter libido. Ela tem que ovular. Então, o libido, ele é mais... não é só sobre hormônio, é como ela admira esse cara, como que ela é tratada. Não adianta o cara dar um bom dia mais ou menos para ela de manhã e querer fazer sexo à noite. Não vai funcionar. Então, assim, o libido ele é um conjunto de situações. Como ela se vê também, se ela gosta do que ela vê dela, sabe? Então, isso tudo é um conjunto. Mas a mulher, naturalmente, hormonalmente falando, ela foi feita para ter libido em um único período do mês. O período da ovulação. Porque aí, sim, do ponto de vista da natureza, é onde ela ficaria no cio, vamos dizer assim. E isso demonstra, até mulheres que não têm libido, demonstram que essa produção hormonal talvez não esteja tão adequada. Demonstra, muitas vezes, que esse corpo está precisando funcionar. E aí, quando a gente fala em hormônio, parece que a gente divide o corpo em várias partes, né? Mas não, a produção hormonal, o ciclo menstrual da mulher está relacionado com o que ela come, da forma que ela dorme, se ela faz atividade física, se ela não faz, com o intestino dela, tem tudo a ver com o intestino dela, com a saúde digestiva dela. E aí você pode, né, me perguntar, até que a gente estava falando aqui no início. Então, você tem realmente capacidade de falar sobre saúde da mulher de ciclo menstrual sendo nutricionista? Que muitas vezes alguém me pergunta isso. Você acha que eu tenho ou não? Se eu preciso do intestino, se eu preciso saber do que ela come, do estilo de vida, das vitaminas, porque tudo isso vai fazer produzir hormônio. Então, com certeza, nós, nutricionistas que se especializamos na área, é a gente que vai fazer isso tudo acontecer mesmo, isso tudo funcionar. Uma mulher voltar a menstruar, uma mulher reequilibrar o ciclo menstrual, é a nutrição, não tem para onde correr, sabe? Então, igual você tinha me perguntado, né, sobre... mas vocês podem? Como é que funciona? Lembra que você falou no início? Exatamente por isso, porque está tudo interligado. Eu não consigo separar o hormônio do restante. Mas a pergunta nem foi no sentido de se pode ou se não pode, porque, assim, os primeiros dentistas que arrancaram os dentes da gente, inclusive o meu, eram chamados dentistas práticos, né? Uhum. Os médicos... eu não estou preocupado com conhecimento, não, porque eu estou plenamente ciente que você tem, né? Inclusive, o seu conhecimento te ajudou a vencer essa etapa da sua vida. Sim. Mas eu estou falando do ponto de vista estrutural mesmo, Entendi. Né? Então é só isso mesmo, a estrutura de quem joga em qual posição no campo. E aí o que acontece? O que essa mulher come, o nível de que tá os nutrientes dessa mulher no corpo dela, né? Os exames dessa mulher, o que essa mulher se o sono dela tá adequado ou não, se ela tem uma boa digestão ou não, se ela tem um intestino, isso tudo vai interferir no ciclo menstrual dela. Então, a menstruação, ela é um descamamento do endométrio. E lembrando que menstruação é se eu estou ovulando. Se eu tomo anticoncepcional ou se eu uso algum tipo de método contraceptivo que usa hormônio,
tá? A mulher usa anticoncepcional e ela menstrua todo mês, isso não é menstruação. Isso é um descamamento do endométrio sem ovulação. Mas não é necessariamente a ovulação, a menstruação. A menstruação, ela é um conjunto. Ela é a ovulação que aconteceu, mais o descamamento do endométrio, ok? Que é bem importante a gente saber isso. E assim, a mulher vai menstruar todo mês? Ela obrigatoriamente tem que menstruar todo mês. E isso vai me mostrar que os hormônios dela estão no lugar. E aí você falou a seguinte coisa. Mas, Ana, então quer dizer que a mulher menstruar significa que isso é saudável? Depende. E a gente vai conversar agora com os meus absorventes. E agora eu vou ativar o modo Stallone Cobra. Viu? Olha lá, ó. Vai ficar aqui, ó. E aí, você cutucou o meu Instagram, então, né, vocês que vão cutucar o meu Instagram, vocês vão ver que eu mostro muito absorvente. Meu Deus do céu, mas isso... E aí eu trouxe aqui os meus... Lógico, gente, que isso aqui é uma... ação didática. Não, isso, e é a artista aqui, mãe, nutri, que rouba a canetinha do filho, é a tinta para poder fazer isso aqui, entendeu? Então tá explicado, veja. Não sacrificamos animais para este evento. Não existe isso. É muito dom artístico na veia. E aí, o que acontece? A mulher usa absorvente, né? E assim, absorvente é o mais saudável? Você acredita que não é? O absorvente, ele tem plástico, fica em contato com a vagina, a mulher absorve. A maior parte dos plásticos liberam bisfenol. O legal seria a gente utilizar absorventes que sejam orgânicos, né? Hoje a gente tem os ecológicos, que pode ser a calcinha... Pode ser o próprio absorvente, ou às vezes o copinho coletor de silicone. Palha de bananeira. Não, palha de bananeira jamais. A vagina da mulher é algo hipersensível. Fala a verdade, homens que estão assistindo, é o que vocês mais gostam, tem que ser muito bem cuidado. Com certeza. Não Meu é? amor, love you, so much. Então, o que acontece? Esse plástico aqui, para começar, esse plástico não faz bem pra gente, tá? Não faz bem pra gente. Então, você já pode trocar. Eu tenho até o cupom de desconto da Enciclo, que depois você vai lá no meu Instagram, acha lá pra vocês comprarem. Não, você não vai vender negócio aqui pra gente, não. Sai fora, vai pra lá. Que aí, a mulher muitas vezes não sabe onde achar. Então, vamos lá. Tô brincando com você. E aqui, vamos fazer o seguinte. Olha só. O que acontece? O ideal é a gente menstruar todo mês, tá? Se eu menstruo todo mês, provavelmente eu estou ovulando. E Parabéns. o ideal é ovular todo mês também. Então, depois que você resolveu o seu problema, Ana Paula, ficou definitivo, resolvido? Ou você tem que fazer manutenção? Tem que fazer manutenção. Eu tenho que fazer manutenção. No seu caso? No meu caso. Muitas mulheres de menopausa precoce, elas precisam realmente fazer uma manutenção. Na verdade, Bruno, o que acontece? A gente vive muito errado e a gente acha que isso é normal, né? Tanto que quando eu falo de borra de café, de coágulo lá no meu Instagram, muita gente acha que é normal e ouve até às vezes que é normal. As pessoas estão vivendo errado e tá tão comum viver errado que ela acha que é normal. Porque, na verdade, o nosso corpo não foi feito para viver do jeito que a gente está vivendo hoje. Bebendo todo final de semana, comendo claro, tudo que a gente claro. tá comendo, Não, entendeu? tá uma bomba. Eu, por exemplo, tô acima do peso, tô ridículo. Mas deixa eu só... Não quero atrapalhar o seu discurso, mas eu quero perguntar uma coisa. Você falou que você tá fazendo a manutenção. E eu te conheci, eu vou falar porque você já falou, né? Gordinha, mais cheinha. É até um pecado falar que essa mulher era gorda, mas você era mais corpuda, corpulenta. E você tá muito bem, você tá bem. Como é que é? Esbelta, né? A palavra que fala para elogiar gente magra. É esbelto? Isso aí. Você tá muito bem, parabéns para você, pro seu menino, pra sua família, pro seu esposo. Isso tem a ver com essa reeducação que você fez? Tem a ver. Com esse processo? Tem a ver com o corpo funcionando. Boa. E aí, o que eu falo? Se eu tenho um corpo que funciona, tudo vai funcionar. Tanto que, quando eu engravidei do meu filho, 2 meses antes, foi o período que eu estava com a barriga trincada, cabelo bonito, bumbum bonito, sem celulite. E eu lembro das pessoas me perguntando o que eu estava tomando. O que eu tinha? Um corpo funcionando 100% na sua plenitude. Boa. Uma digestão boa, um intestino bom, um sistema de detoxificação e limpeza do meu corpo funcionando, um corpo bem limpo, livre de toxina, sabe? E é isso que nós mulheres não temos mais. Porque a gente está asfixiando o nosso corpo com alimentação ruim, dormindo tarde, altamente estressadas. Isso aqui o tempo inteiro deixando o cortisol lá na conchichina, sabe? E aí a gente está se matando aos poucos. E a gente quer ter pele bonita e a gente quer passar um negócio na pele. A gente não quer ter celulite, quer passar um negócio na pele. Só que isso tudo é interno. Entendeu? Então, igual você tá falando bem assim, é uma verdade. Eu já tive 25 quilos a mais. E aí, quando que eu entendi? Quando eu coloquei o meu corpo para funcionar.
Então eu ouço muito isso, né? Mas Ana, você é outra pessoa, sou mesmo. Porque a partir do momento que eu coloquei meu corpo funcionar, eu sou uma mulher mais feliz, eu sou uma mulher que tem libido, eu sou uma mulher mais com disposição, eu sou essa mulher, sabe? Eu acordo 5 horas da manhã para estudar todos os dias, porque eu gosto, e depois eu vou malhar. Então, assim, a mulher de hoje em dia ela não tem disposição. Todas as mulheres que chegam no meu consultório, as minhas alunas que a gente vai conversar, elas não querem ter relação sexual. Elas preferem ficar nisso aqui. Elas têm mais tesão em olhar isso aqui do que tirar a roupa e ter relação sexual com o marido. Por quê? Porque o corpo não está funcionando. Não tem nutriente. Intestino, igual várias mulheres com intestino inflamado. Como é que vai funcionar? A mulher vai no banheiro uma vez na semana. Alguém vai querer ter relação sexual? O intestino é do lado ali do canal ali vaginal. Vai namorar como? Não tem como. E aí, Ana, isso tudo tem a ver com nutrição? Tudo. Porque quem faz um corpo funcionar, que coloca um sistema digestivo no lugar, que faz um sistema detox funcionar, que faz o intestino funcionar, que te dá nutriente, é quem? A nutrição. Mas a nutrição funcional. Eu não conto caloria dos meus pacientes. Hoje eu brinco com meu marido é ortopedista e ele é cirurgião, adora trauma. E aí ele fala que ele resolve o problema. Eu falo, eu também, eu resolvo o problema, porque ninguém vem pra mim mais ou menos, entendeu? Sempre vem com um monte de coisa pra consertar. Então, o que vai ser uma mulher bonita, uma mulher disposta, uma mulher que quer ter relação com o marido e tal? A mulher que tem o corpo que funciona. E aí o ciclo menstrual mostra se esse corpo tá funcionando ou não. Vamos ver esses desenhos aí. Vamos ver esse desenho aí? Eu só não trouxe uma questão, mas a gente pode ver aqui no meu Instagram, que é o coágulo. Então, o que acontece? A mulher ela tem que menstruar todo mês. O ciclo menstrual ele tem que durar de 3 a 5 dias. O ciclo menstrual não, a menstruação. A menstruação tem que durar de 3 a 5 dias. E esse ciclo menstrual, ou seja, que é o intervalo de uma menstruação à próxima menstruação, tem que ser ali, ele tem que variar entre 27, 28 dias. Então, eu não posso ter ciclos menos de 26 dias, porque pode ter problema, e nem ciclos em que a mulher menstrua a cada 31 dias, a cada 35 dias, porque pode ser problema. Tanto patologia mesmo, tipo ovário policístico, quanto também um corpo descompensado nutricionalmente, com resistência insulínica, com adiposidade central, né, que é aquela gordura ali na região abdominal, né, com predominância estrogênica. Isso tudo vai interferir neste ciclo menstrual. Por isso que eu falo, se eu tenho um ciclo menstrual bonito, isso não vai acontecer. Sinal que eu tenho um corpo que está funcionando. E aí, o que normalmente a gente vê, né? Então, eu tenho que menstruar sangue vermelho vivo. O que é esse sangue vermelho vivo? Cortei aqui, vai aparecer um sangue vermelho carmim. É esse sangue que eu deveria menstruar lá na minha vagina. Só que é isso que está acontecendo com as mulheres? Não. As mulheres têm ficado dias menstruadas, dias com escape. Qual câmera que eu posso mostrar? Aquela ali? Dias com escape. Então, tem mulheres, o que elas fazem? Chegar pra cá. Tem mulheres que a menstruação vai chegar no dia 5. No dia 1º do mês, ela já começa a vir isso aqui na calcinha, essa sujeira na calcinha. Isso aqui significa, muitas vezes, na maior parte das vezes, tem o Stallone cobra aqui. Deficiência de progesterona. Porque esse endométrio ele tá descamando antes da hora. Não é... Fala o português, claro. Vou falar. O que acontece? Nosso ciclo menstrual... Endométrico, não sei o que é isso, não. O nosso ciclo menstrual ele é dividido em 2 etapas. Aí você consegue pegar aí na internet, no Google? Vou jogar a imagem aqui pra gente fazer uma aula agora, rapidinho. Fala aí, qual que é? Coloca aí assim, ó, ciclo menstrual gráfico. Vamos ver o que vai aparecer. Gráfico? Uhum. Ciclo menstrual gráfico, bota aí. Aí vai ficar facinho de todo mundo entender. Aí o que acontece? Meu entendimento é superficial, tá? Agora a gente vai matar isso rapidinho, você vai entender, todo mundo vai entender. Isso aqui tudo, né, a descida da menstruação, isso tudo é regido por hormônios, tá? Então eu vou explicar como que funciona o ciclo menstrual e vai ficar mais fácil de você Então deixa eu fazer uma pergunta também de leigo. Esse sangue vem da onde? Do endométrio. É o famoso endométrio. Isso. O endométrio é ali aquela paredezinha do útero que ele vai aumentando de tamanho ao longo do mês para o bebê implantar. Então, à medida que eu vou produzindo estrogênio, o meu endométrio ele vai se espessando. E aí, ele tem que alcançar ali para o bebê implantar de 10 a 12, né, 8 a 12 milímetros. E aí é a hora que o bebê vai conseguir ali implantar. Então, e aí depois, se eu não engravidar... Não, vamos outro aí. Coloca gráfico mesmo, para aparecer um gráfico assim, ó. Ele vai aparecer um gráfico com umas nuances, assim, de LH, de FSH. Ciclo menstrual Pode até escrever assim, LH, FSH, estradiol, que vai aparecer.
Ciclo menstrual gráfico, LH. Pode ir pra eu ver? Pode. Pode ir lá? Pera aí, Cuidado então. com a câmera aí. Tá bom, pode deixar. Enquanto isso, eu tô no meu modo Stallone Cobra aqui. E eu fico aproveitando para você que tá aqui acompanhando a gente. Ó, já chegou, já achou. Para você... Menino, hein, gente? Aqui, meu chapa, nossa equipe aqui é eficiente. Nossa, é até o que eu uso nas minhas aulas. Pronto. Vamos lá. Dá pra ver por aí? Dá. Tá um tamanho bom, né? Tá no tamanho bom. Pode aumentar aí, ó. Aê, Para nós aumenta. maravilhoso, sensacional. Então vamos dar aula agora, vamos lá. Seguinte, deixa eu passar aqui. Isso. O que acontece? Só mantém ele próximo à sua boca aí, porque ele é direcional. Então, como é que a gente ovula, tá, gente? Ó, lá é o crescimento do folículo, tá vendo? Então, todo mês, a gente nasce com a quantidade de folículos e a gente vai recrutando esse folículo ao longo do mês pra gente ovular. Então, o folículo ele cresce e quem faz esse folículo crescer é esse hormônio aqui, ó, o FSH, o folículo estimulante, que é produzido pela hipófise, uma glândula que fica aqui, ó, aqui no nosso cérebro. E quem libera, tá vendo que o óvulozinho foi liberado? A capinha lá sozinha, tá vendo? A ovulação, quem libera esse óvulo é o LH, que é o hormônio luteinizante, tá vendo? Então, para a ovulação acontecer, eu preciso desses hormônios. Então, isso acontece lá no ovário, mas esses hormônios começam a ser produzidos aqui em cima. E a hipófise, ela é uma glândula que ela capta tudo do ambiente. Então, se a mulher está estressada, ansiosa, ou se ela passa por algum estresse, isso pode sim interferir na menstruação dela, tá bom? Por quê? Porque pode atrasar a ovulação. Vou explicar isso também. E, ao mesmo tempo, ele vai agir lá no ovário, produzindo estradiol, hormônio ovariano lá, estradiol. E aí o estradiol ele faz um pico, porque é o estradiol que vai engrossar o endométrio. Esse aqui é o endométrio, ó. Ele escama na menstruação, depois ele começa a crescer, ó, para poder o bebê implantar. Então o bebê vai implantar por volta de 5 dias depois da ovulação. Aqui é um ciclo de 28 dias, provavelmente a ovulação aconteceu aqui no 14º. O bebê implanta normalmente 5 dias depois, porque ele precisa voltar pela trompa. Vai implantar aqui, esse endométrio tem que estar espesso. Por que eu tô explicando isso? Porque nesta primeira fase, para a ovulação acontecer, eu preciso desses 3 hormônios. Logo depois da ovulação, eu não uso muito mais esses hormônios. E aí, o corpo lúteo, que é o que sobrou ali, tá vendo? Que virou amarelinho, passa a produzir a progesterona, que é o hormônio que vai reger a segunda fase do ciclo. Progesterona é progestação. Ela é o hormônio que segura o bebê, tá? Quando eu engravido. Tanto que se você engravidar, ela não desce, ela fica alta. Por quê? Porque se ela começa a cair, ela ajuda a perder o neném. Então, quando faz aquele examezinho de sangue lá, se mede a progesterona. Não, se mede o beta-HCG, tá? Que é o que é produzido. Na hora que a mulher engravida... É só pra dizer que eu entendo alguma coisa, não entendo nada, não. Mas quando a minha mulher engravida, seja minha aluna ou seja minha paciente, eu peço ela pra fazer uma progesterona. Porque se ela tiver baixa, ela dificulta esse bebê implantar aqui. Entendeu? E aí... E aqui seria o corpo do útero? Aí seria dentro do útero. A paredezinha do útero, o famoso endométrio, entendeu? E aí... Muito bem. E aí vamos correlacionar isso aqui com os absorventes. O que eu falei? Que mulheres que têm essa borra de café antes da menstruação descer, propriamente dita, que às vezes perdura ali. Às vezes a mulher tem isso 5 dias antes, 3 dias antes. O que acontece? É sinal que esse endométrio ele está descamando antes do que ele deveria. Ele é para descamar aqui, ele está descamando por aqui. Porque... Mas, Ana Paula, quando acontece isso aqui, num mês isolado, em 11 meses aconteceu uma vez, pode ser um distúrbio pontual? Pode ser um distúrbio pontual, mas um distúrbio pontual causado por esse processo aqui. Isso aqui pode sofrer influência de várias coisas no ambiente, até o antibiótico que ela toma, por exemplo. Entendi. E aí, quando essa mulher começa a descamar esse endométrio antes da hora, ela pode estar tendo ali uma deficiência dessa progesterona. Ou seja, é para ela descer aqui, ela está descendo antes da hora. Então, por isso que... mas isso só importa para quem quer engravidar? Não, Bruno. Sabe por quê? Porque a mulher que ela não tem uma boa progesterona, ela é chata. Ela é estressada, ela tem TPM. É aquela mulher que você conhece que tem TPM, é porque ela tem deficiência de progesterona. Entendi. A mulher que, por exemplo, usa anticoncepcional, ela não produz progesterona. Então, é uma mulher mais estressada, é uma mulher que não tem muito libido. Então, ter uma diminuição de progesterona, tá, afeta a saúde da mulher de forma geral. Ela é uma mulher muito mais estressada. Como que eu vejo isso? Provavelmente... né? Você que tem esses escapes antes da menstruação descer, provavelmente dita, tem uma relação com deficiência de progesterona. Muito bem. Outra coisa que tem uma relação com isso aqui tudo é o famoso coágulo também, né? Então, algumas mulheres têm até como se fossem pedaços de bife de fígado, tá?
Esse pedaço. Você tem que passar as propagandas, né? E eu tô aqui ocupando o seu. Não tem problema não, vambora. O seu monitor aqui. Calma que aí eu explico e libero. Não, mas tá tudo no sistema. Isso aí, ó. Isso aí, garoto. Esse aqui, nossa famoso galera, clock. Sem nossa- falar que esse vídeo também já alcançou quantos? 1.800.000. 2 milhões? Já tá em 2 milhões? Então, esse vídeo foi de terça-feira. Tá, isso aí parece um bife de caviar. fígado. Um caviar. Parece um Ai, eu nunca tinha associado com caviar. mas parece. Mas sabia que tem mulheres que têm muito maior, um bife mesmo, como se saísse assim. Isso é predominância estrogênica. Da mesma E forma tem mulher que escreve lá, eu tenho isso, tem? Lógico. Meu Deus do céu, a mulher não se expõe assim, não. Não, e Chama- ela tem que falar para ela ser ouvida. Deus Porque do céu. isso, a gente tem que falar mais sobre Olha, isso. Eu tô vencendo várias Várias questões agora. hoje, meu Deus do céu, hoje assim, a sua presença e esse tema para nossa audiência é espetacular, mas o filho de, O vergonha, de polícia, nossa senhora, eu tô aqui, eu não sei o que eu faço. Por isso que eu botei o modo Stallone Cobra aqui. Mas deixa eu te falar um negócio pra você. Deixa. Não pode ser isso aqui. Não pode, jamais. Nem isso aqui e nem Esse alto fluxo. iogurte de ameixa aí, ó. Ai, e nem alto fluxo. Alto Que é isso aí? Isso aqui é muito sangue. Aquela mulher que Cara, ela nem colocou absorvente, já tá com sangue. Ela tem que usar absorvente noturno. Às vezes ela coloca OB e 2 absorventes noturnos. O que acontece? Isso aqui, mulher, você tem que se atentar. Isso aqui é predominância estrogênica, tá? Eu vou explicar o que é predominância estrogênica. Mas, principalmente, questão de muito fluxo menstrual, que você fica muitos dias menstruado, tem que usar muito absorvente ao longo do dia. Vale a pena também avaliar adenomiose. Vale a pena avaliar mioma, pólipo, tá? Hiperplasia endometrial também. Agora, o que é essa predominância estrogênica? Você consegue voltar meu gráfico? Eu já te libero? Essa predominância estrogênica é que esse estrogênio aqui, ó, que foi usado para fazer o espessamento do endométrio, e é o estrogênio que deixa a gente bonita também, sabe? É o estrogênio que a gente produz. Cabelo bonito, pele bonita, tá? Ele passa a ser metabolizado e mandado embora. Lembra que eu falei do corpo que funciona? Tudo que a gente produz no nosso corpo, Bruno, e a gente usou e não precisa mais, isso passa por um processo chamado destoxificação. O fígado conduz esse produto a mudar a configuração química para poder ele ser excretado através das fezes e urina. E isso acontece para tudo, para hormônio, para neurotransmissor, para tudo. E aí o que acontece? Esse estrogênio vai passar por esse processo para ser eliminado através das nossas fezes. Só que se essa mulher come mal, se essa mulher, né, tem uma alimentação ruim, estilo de vida, o intestino da gente que não tem o estilo de vida adequado, a gente chama que ele é poroso. Ele tem um monte de buraquinho. E acaba absorvendo coisas que não deveria absorver, dentre elas o estrogênio. E aí ele volta fazendo várias alterações no nosso corpo. Então, às vezes, tem muitas mulheres que têm dificuldade de emagrecer porque tem predominância estrogênica, que estão acima do peso, que têm edema, que são muito inchadas, porque tem predominância estrogênica. Está reabsorvendo esse estrogênio e ele volta com a configuração química diferente. E ele faz o quê? Faz com que essa menstruação tenha coágulo, faz com que essa menstruação tenha muito fluxo menstrual. E a longo prazo, se a gente não cuidar dessa mulher que faz predominância estrogênica, essa mulher vai ter endometriose, essa mulher vai ter mioma, essa mulher vai ter pólipo, essa mulher vai ter uma doença inflamatória que é sustentada pela predominância estrogênica e vai ter essa doença sendo... Como é que eu vou explicar? Ela vai aparecendo ao longo do tempo. Igual, por exemplo, quando a gente tem um diagnóstico de endometriose, é porque essa mulher esse negócio já está crescendo ali dentro dela há um tempo. Então, se apareceu no exame, já estava há muito tempo ali, não surgiu do nada. Mas, principalmente, por causa deste metabolismo de detoxificação, de intestino, de hormônio, que estava inadequado há muito tempo. E aí, quando eu tenho tudo isso funcionando, então, por exemplo, se eu tenho um sangue que é bonito, sangue vermelho carmim, que essa mulher... Esse aí é o ideal. Esse aqui é o interessante, que a mulher menstrua assim, tá? Pode acontecer de começar, às vezes, a menstruação com um certo escurecimento, porque eu estudou o sangue? Pode até acontecer. Agora, antes, igual muitas vezes acontece, não. Pode acontecer dela ter ali um pequeno coágulo que, na hora que cai no vaso, ele desfaz, tudo bem, até vai. Mas, às vezes, ele cai no vaso, parece um bife de fígado, ele não desfaz. Então mulher, esse aqui é o ideal. Exatamente. Esse sujinho aqui, de canetinha aqui, é o ideal. Mas pode acontecer naquele mês de virar algo diferente? Até pode. Mas o mais interessante é que na maior parte do tempo de sangue, o mais vermelhinho possível. Porque isso vai me mostrar que detoxificação tá tudo bem, sistema digestivo tá tudo bem, intestino tá tudo bem. E normalmente essa mulher também vai ser uma mulher que vai estar mais bonita. Vai estar com mais tesão, vai estar com mais libido. Mulher de gênero não tem isso.
Isso aqui é a quem tem útero. Tá. Quem Só tem pra quem útero, tem útero. vai. Depois a gente Vai. traz um profissional aqui para mulheres Isso. que não têm útero. Isso aí. Isso Hoje, aqui é pra quem tem O útero. profissional aqui é só para quem tem útero. Exatamente. Bom, E aí, agora deixa eu conduzir minha Deixa. fala aqui. Agora eu deixei você falar pra caramba, não deixei? Você vai ter meu gráfico. Então pronto, agora deixa eu conduzir o negócio aqui agora. Vamos lá. Ana Paula, me diz um negócio aqui. Você se especializou nisso pela ótica e pela atividade da nutricionista, que é a sua formação, a sua habilitação para falar desse tema. E provavelmente você vai falar agora do diagnóstico, não é isso? Isso que eu queria te conduzir aqui. Do tratamento de uma maneira geral, né? Que aí cada caso é um caso, cada um tem que procurar a doutora Ana Paula ou o profissional do seu interesse, mas para poder tratar da sua particularidade. Mas em linhas gerais, vamos ter um senso aí. Precisamos melhorar a alimentação. Discorra sobre isso, então. E aí, o que a gente pensa? Para a gente ter um corpo funcionando, primeiro eu preciso de um estômago que funciona. Então, eu preciso do estômago que sabe fazer digestão direito. Essa que tem conversa que a produção. galera fala que o estômago é o segundo cérebro, Não, é verdade o intestino é o isso? segundo O cérebro. intestino é o segundo cérebro? Mas, É mesmo? Mas as pessoas dão muita ênfase no intestino, né? Mas o estômago é tão importante quanto. Porque se eu não tiver um estômago que faz digestão, porque intestino não tem dente, intestino não tem ácido para poder realmente fazer ali, principalmente a digestão das proteínas, eu mando tudo inteiro pro intestino e inflamo ele. Então, eu preciso de um estômago que funcione. Eu preciso de um intestino que funcione. Quando a gente fala em intestino, parece que ele tem... fez cocô, tá funcionando, né? Não. Não necessariamente eu posso ter um intestino inflamado e eu não faço cocô todo dia. Não vou ao banheiro todos os dias. Tá? Ou vou ao banheiro todos os dias. Vou ao banheiro todos os dias, mas a gente pode ter um intestino que está inflamado. Então, o que vai me ajudar de verdade a ter um corpo que funciona? Você já viu árvore que Papai do Céu fez, né? Porque Papai do Céu que fez tudo. Posso tirar essas brincadeiras aqui? Pode. Só pra você deixar o macho aqui mais Pode. aliviado. viu? Obrigado. Já viu árvore que dá hambúrguer? De maneira nenhuma. Que dá Coca-Cola zero? Igual tem muito nutricionista que fala pra usar Coca-Cola zero. Ai, tá uma onda agora, né? Inclusive, né? Ela até bateu, ela vendeu mais que a Coca normal, né? É. Você já viu árvore que dá? Não. Não. Você tem carro? Perfeitamente. Ele é a diesel ou gasolina? Gasolina. Gasolina. Você coloca diesel nele? De maneira Mesmo nenhuma. se estiver assim 10 vezes mais barato? De jeito nenhum. Mas é isso que a gente faz com a gente. Papai do Céu fez a gente, fez um corpo que funciona, estômago. Pensa que a gente é uma maquinazinha linda. E aí, o que a gente faz? A gente vai lá e coloca o combustível que não vai fazer a gente funcionar. E é por isso que a gente adoece. É por isso que a gente adoece de forma geral. Mas principalmente por isso que a gente adoece no nosso ciclo menstrual, o nosso corpo. Então, assim, o que eu tenho que fazer? O que o nosso corpo gosta? O nosso corpo gosta de comida, que a lista de ingredientes é comida. Legume, verdura, fruta, chás, que são ótimos, que tem antioxidante. O nosso intestino ama antioxidante. Então, tempero. A forma como eu preparo a minha comida faz muito sentido. Se eu uso tempero que é da horta da minha avó, tempero vivo, né? Então, assim, eu tenho que pensar no preparo dessa comida, na forma como eu faço isso. Então, por exemplo, é muito mais saudável eu comer legumes que são mais cozidos, refogados com a salada crua, que tem muita gente que faz isso. Vai lá e come salada crua, achando que está arrasando. Mas o nosso estômago, o nosso intestino gosta de tudo mais cozidinho, por exemplo. Então, assim, como que tem que ser a base dessa minha alimentação? A base da nossa alimentação vai ter que ser comer comida. Então, Ana, você não bebe uma cerveja? Bebo. Você não toma um vinho? Tomo. Você não gosta de pão? Gosto. Hambúrguer? Gosto. Só que a gente tem que ter uma rotina na maior parte do nosso tempo. E que é isso que as pessoas não têm. Principalmente a mulher moderna. A mulher moderna não tem tempo, ela não tem tempo. Eu só ouço as mulheres falando, não tem tempo. E quem quer engravidar ainda? Minha filha não engravida. Você não tem tempo? Como é que você vai arrumar um neném? Então, é a gente criar essa ambiência novamente na nossa casa. Então, eu até sempre falo, eu não passo dieta mais. Eu ensino você a criar a sua ambiência, a sua rotina. Ana Paula, e aquelas pessoas que vão pro outro extremo? Qual o extremo? Começa a ir pra academia, começa a marombar, começa a tomar um monte de suplemento. Toma isso, toma aquilo, injeta às vezes hormônio. Fica lá com aquela carenagem bacana, você olha, o cara
ou a mulher, né, no caso aqui, o tema da lição de hoje, toda bombadinha, né, o corpo ali, pá, durinho, mas todo podre por dentro. É isso mesmo? Acontece isso? Acontece que muita gente pode tomar anabolizante e ser super saudável, tá? Não falo que o anabolizante é um problema. Depende do que você vai usar também, que tem muita tranqueira no mercado que né, procedência. Não é, né, procedência nem é liberado. Mas as pessoas agem como se o hormônio fosse um problema. Lógico que não. Uma mulher na menopausa, o hormônio salva essa mulher que toma estrogênio, que toma testo, tá? Então, essa mulher é outra mulher. Então, eu não sou contra o hormônio, deixando isso bem claro. Eu sou a favor de um corpo que funciona, porque não adianta nada eu ter um corpo que ele é bonitinho, mas ele não funciona. Eu vou adoecer, em algum momento eu vou adoecer, eu vou sobrecarregar ele de alguma forma. Então, assim, e as pessoas às vezes acham, né? Tipo, tomou hormônio, tá bonitinho. Não. Tem que treinar também, né? Mas, assim, não vai adiantar, porque eu vou tomar. E, às vezes, eu não tenho nem fígado para metabolizar isso. Eu vejo até muitos caras que usam testo e não cresce. Meu marido, ele é um cara que tem uma memória muscular muito boa. Então, qualquer pouca coisa que ele malha, ele vira um armário mesmo. Ele tem uma resposta muscular muito boa. Fazendo propaganda aí, ó. Não, pior é que é a verdade mesmo. Como é que é o nome dele? É Daniel. Doutor Daniel, queremos você aqui para falar de fisioterapia, hein? Não, ortopedia. Ortopedia, tá bom. E aí, ele tem uma resposta. Às vezes eu vejo amigos dele que estão tomando alguma coisa, mas não tem corpo para metabolizar. Então, assim, não alcança o resultado muitas vezes que quer. Então, muitas vezes você vai precisar realmente do corpo funcionando. Uhum. E aí, sim, às vezes, igual você está falando do hormônio, ele vem com uma cereja do bolo, por exemplo. Não, mas eu quis dizer, deixa eu me fazer entender. Você já explicou, mas só para fixar mais o entendimento. Eu quis dizer o seguinte, a pessoa que acha que a solução é só aquilo e continua se alimentando mal, e às vezes ele tem uma queima calórica que vai funcionar ali, né? Tudo bem, mas às vezes internamente aquilo não está se resolvendo para outros fatores, ou não, ou tomou o trem lá, fez atividade e resolveu. O pior que não, né? E assim, uma coisa que as pessoas sempre foram, né? A nutrição por muito tempo, ela pensou muito na caloria. Então, se ela bate caloria, ela come qualquer coisa. A grande questão é que a máquina não vai funcionar. Então, ela vai dar PT em algum momento. E se eu tomo anabolizante ou não, mas você tem uma alimentação, um estilo de vida que não condiz com as suas vias metabólicas funcionarem, não tem nutriente, alguma hora vai dar PT. Entendi. Vai ficar doente. Perfeitamente, tá? Entendi. Vai ficar doente. Não tem pra onde, porque o corpo ele até vai funcionar durante o período. Mas, igual quando a gente fala de criança, eu quero ter uma criança saudável, eu quero que uma criança, né, se desenvolva. Muita gente olha pro Dom e fala, Ana, meu filho tem 3 anos e ele fala inglês. Ele entende perfeitamente inglês. Ele já fala mesmo. Mas, o que aconteceu? Essa criança, desde o óvulo, esse óvulo foi muito bem cuidado. Está sendo estimulada. Está sendo estimulado. Na minha barriga, ele foi extremamente estimulado. Teve nutriente para fazer esse corpo funcionar. Então, eu não construí uma casa de qualquer jeito. Eu construí uma casa com bom tijolo, eu construí uma casa com uma boa massa, eu construí uma casa com um bom eletricista. Porque é assim que a gente quer construir nossa casa. Então, é assim que a gente também tem que construir o nosso corpo, o nosso bebê, sabe? Porque senão, como é que vai ser as próximas gerações? Agora, Ana Paula, esse assunto é vasto. Nossa, é muito. E nós vamos voltar aqui, outra oportunidade para a gente falar dele em outro momento, na hora que o canal estiver ainda cada vez mais bombado. Nós, a gente vai crescer esse canal, gente. Inclusive, deixa eu te falar uma parada, eu quero sua ajuda nisso. Eu tenho dito isso, aproveitando o gancho aqui, porque você tem uma experiência parecida comigo na questão do online, a gente não está produzindo programa local aqui, não. Com todo respeito ao local e aos locais, a gente fala de temas locais, trazemos pessoas daqui, mas o nosso intuito, a nossa construção de conhecimento aqui, Ana Paula, a gente trago pessoas de fora aqui, a gente trago pessoas de São Paulo, pessoas do Rio, pessoas de Vitória. A gente está construindo um legado aqui, porque a gente tomou uma decisão, Ana Paula, de colocar a nossa galera no cenário, sabe? A gente está aqui do lado, o Rio é aqui, São Paulo é ali. Por que a gente BH é ali? Por que a gente tem essa coisa, cachoeira, interior, Espírito Santo? A gente tem muitos talentos aqui. E deixa eu te falar uma parada. A gente começa a pesquisar, cara. A gente tem muita gente boa aqui. Tem muita gente performando no online daqui, cara. Muita gente. A gente está encontrando essas pessoas que têm trabalhos extremamente bem vistos, bem quistos, bem aceitos no Brasil inteiro, a partir daqui. Então,
você pode seguir a gente aqui que você vai estar encontrando muitos assuntos interessantes como esse de hoje. Mas na próxima vez que eu te trouxer, eu vou trazer pelo menos uma mulher para ser co-host comigo, para saber perguntar as coisas. Senão eu fico olhando com cara de bunda cagada aqui e não resolvo nada. Mas aqui, para mim tá ótimo, tá sendo interessante, né? Vamos perguntar pra galera. Comenta aqui É embaixo isso o que aí. vocês acharam. Não, tá Mesmo ótimo. o Bruno não entendendo do assunto, se realmente foi válido. Eu entendo da parte externa, ali da parte... ali é comigo mesmo. Né, amor? Mas se a sua mulher não tiver com o ciclo menstrual funcionante... Vai dar PT. Ela não vai querer namorar do mesmo jeito. Isso é um fato. Eu já passei por isso. Deficiência de progesterona vai ficar estressada. Nosso início de casamento, né, amor? Não foi fácil, não. Aí depois a gente se reorganizou. Mas tudo isso aqui tem muito interesse para minha esposa e para a galera toda aqui, para as A mulheres. gente vai abrir a cabeça de muita gente. A gente está fazendo um programa aqui. Você, a realidade da vendedora de granito, que é um público nosso fiel e cativo aqui. A vendedora de granito chega às 7 horas na empresa, ou 6 até, ou 8 horas, e vai até 6 horas da tarde, 1 horinha de almoço, fica o dia inteiro sentada, mandando mensagem, ou às vezes vai no pátio, fica em pé lá acompanhando o carregamento, uma vida toda desregrada muitas vezes, né, meninas? Alimentação desregrada, né? Falta de estímulo visual, inclusive, até o doutor Paulo Ney falou uma coisa interessante, quando eu perguntei, doutor, tela causa cegueira? Eu falei, não, Bruno, o problema não é a tela, o problema é o tempo que se fica na tela. Você tem que olhar para o horizonte, você tem que estimular a visão. E é uma verdade mesmo, não vi o podcast dele ainda não, mas depois é você uma assiste verdade. lá, foi muito bom o dele também. Eu tô amando falar de saúde e eu sou, Ana Paula, o maior privilegiado aqui, porque eu tô tendo a oportunidade de conversar com vocês e cada convidado eu aprendo um pouquinho. Sim. Eu amplio meus horizontes de conhecimento. Agora deixa eu te falar uma coisa aqui. A gente chegou no fatídico negócio aqui da nutrição, né? Da nutrição. A nutrição é se alimentar melhor, né? E por mais que isso seja muito romântico, isso seja muito bonito, isso seja muito, né, legal, a gente esbarra numa situação assim. Você vai comprar um alimento hoje orgânico no hortifruti lá, né, livre de agrotóxicos, ou aquele, como é que é, da horta, como é que é, apônica, como é que é? Hidropônica, etc. Você encontra um preço, um valor muito caro. Como é que dribla isso? Na verdade, o que acontece? A alimentação saudável é cara. Não é cara. Então, explica para nós onde é que a gente acha barato isso aí. Então, na verdade, o que acontece? Quem usa agrotóxico é o grande agricultor monocultura. Tipo milho, soja. Pequeno agricultor não tem dinheiro para isso, não. É porque você não vai numa feira. Mas se você for na feira local, de mercado local... Você que pensa, minha filha. Isso aí. Mas, na verdade, eu não vou mesmo, não. Quem vai é a Suzana. Então, Suzana compra lá todo sábado, do ladinho de casa lá. Então, mas se você for... Meu pai vai na feira toda sexta-feira, todo sábado de manhã, com R$50. Ele faz feira para legume... Né? Faz a festa, sabe? Com legumes que... Aí, acredite... O Brasil é o país que tem maior quantidade de agrotóxicos liberados. São mais ou menos 400 tipos de pesticidas e né, de agrotóxicos de forma geral liberados. Só que é caro. Então, o pequeno agricultor, ele não vai bancar isso. Então, como é que eu faço para baratear minha alimentação? A gente vai nas feiras locais. Não, mas e hoje olha tem só, muito... Deixa eu fazer uma ressalva aqui, porque a gente tem o Pó de Pedra Agro aqui, a gente está com os 4 pés dentro do agro. E a gente tem muito mito sobre essa questão de agrotóxico aí, e o seguinte, para você conseguir fazer alimentação de massa, você precisa dessa galera. E outra coisa, o problema é, como você falou, tudo na vida é o manejo, é o volume. Exatamente. Porque se você usa muito ou usa de maneira errada, você vai contaminar. Sim. Isso é normal. Agora tem uma dose, né? Sim. Tanto que o remédio... sendo aplicado errado, remédio e veneno é a dose. Sim. Então, pronto. Então, assim, só essa ressalva aí, senão o pessoal, o cara... Vai acabar, tá acabando comigo. Mas aqui, deixa eu te falar uma coisa. Isso que você falou é uma verdade. Então, assim, Ana, você tá querendo dizer que o agrotóxico é um problema? É sim, Bruno. Estou querendo dizer sim. Só que, se isso não tivesse acontecido, a população tinha morrido de fome depois da Segunda Guerra Mundial. Porque acabou com toda a parte de agricultura, né, os campos de batalha. Então, se não tivesse entrado, realmente muita gente ia morrer de fome.
Então, acaba que a monocultura, né? Acredito que grande parte da galera que está falando do agro é monocultura mesmo, é arroz, é feijão, é isso que sustenta realmente o mercado. Não, é né? porque a gente tem um privilégio, a gente tem a sorte e a boa condição de estar situado no lugar que você tem aqui em Vargem Alta, que ali em Celina, não, como é que é o nome daquele lugar ali? Oh, meu Deus do céu. Que ali já é virando para Venda Nova. Como é que é o nome daquele lugar ali, seu Salim? Fruteira? Caxixe Frio. Uhum. Fruteiras também. Toda aquela região ali, você tem indústrias ali, agricultura familiar, você tem uma galera que produz. Cara, aquilo ali é uma cidade, tá? O Caxixe é uma cidade à parte. Você já foi lá? Sim, tem. Ali esses dias eu fui para Forno Grande, a gente foi subir a montanha lá. Aí eu passei dentro de Caxixe, muito tempo que eu não entrava ali dentro. Eu fiquei espantado de ver quantos agronegócios ali. E acontece que o Brasil, a nossa terra aqui, o nosso estado, o Brasil é responsável por 10% da alimentação mundial. Sim. Né? O Brasil é sistematicamente sendo lembrado como celeiro do mundo. Eu já vi muita coisa, Ana, por aí, nas viagens que eu sempre fiz pelo Brasil, de ver assim, o quanto o Brasil, a Embrapa e todos os elementos de tecnologia investem em tecnologia para produzir mais e melhor no campo, manejar melhor a terra. Só que eu entendo perfeitamente o que você está falando. Existe o agricultor familiar, existe a feirinha de rua, que geralmente o produtor não tem aquele custo de manter a fruta ali ou o legume refrigerado por muito tempo. Ele colhe e vai para a feirinha e vende e esgota a produção dele ali, espera produzir mais. E é muito bom se alimentar assim, né, Ana? Não, e assim, hora nenhuma eu discordei de você da massa. A gente tem um volume populacional muito grande que precisa ser atendido mesmo, sabe? Só que, quanto mais a gente tiver esse cuidado, esse critério... A gente voltando da agrotóxico, sabia que tem produtos que... alguns alimentos que liberam toxina, que o agrotóxico ajuda a não liberar toxina, então dependendo do produto é melhor. Então, assim, a gente vai lá e vem cá. Mas... o quão mais eu conseguir ter uma variedade nessa minha alimentação, o quão mais eu conseguir... Equilibrar o cardápio. Equilibrar. E eu não estou dizendo que você está proibido de comer seu hambúrguer, de beber sua cerveja. Acho que a gente tem que ter... Com moderação. A gente tem que ter um equilíbrio mesmo. Porque o que acontece? O industrializado tá ali, cara. Então, assim, eu posso comer industrializado? Eu posso. Mas vamos aprender a ler a lista de ingredientes? Vamos aprender a entender o que dá para usar desse industrializado ou não? Sabe? Porque a gente tem hoje aqui. Então, se eu tenho industrializado, como é que eu posso me dar bem com ele? Sabe? Vamos para uma conversa prática aqui, lembrando seus velhos tempos de nutricionista. Me conta. Por exemplo, no meu caso, que estou acima do peso, e eu sei muito bem por que eu estou e não vou fazer consulta online aqui não. Depois eu chamo a doutora Ana Paula, ela me ajuda aqui um cadinho. Mas, Ana, vamos lá. Acabou de almoçar, aquela vontade de comer um doce. Eu acho que tem que comer. Eu como todo dia, doce e depois do que almoço. Come? Chocolate. É mesmo? Qual eu dose? Como. Qual a dosagem? 30 gramas de chocolate todos os dias é maravilhoso. É um talentozinho. Fazendo propaganda do talento, ó. Pode fazer. Da Garoto, né? Então, Pois aqui o estado. Então, um talentozinho assim de nibs, de cacau, delicioso depois do almoço. Quem disse? Eu como chocolate todo dia, tá? É mesmo? Aham. Então tá liberado. Aham. O negócio é o equilíbrio. É o equilíbrio, exatamente. Agora, Ana Paula, a mulher, né, que é esse ser tão maravilhoso, né? e complexo, eu já estava procurando essa palavra, complexo, que tem esses ciclos, né? Que tem o dia que a taxa hormonal está em cima, ela fica mais nervosa, mais brava, e depois acalma, e depois e ela tem um corpo que, na verdade, é uma incubadora, né? É um organismo complexo que gera vida, que cuida da vida, que nutre a vida. A mulher, ela está vivendo... E agora eu quero assim, a gente já falou em linhas gerais. Ela está vivendo um estilo de vida muito massacrante. Né? Muito. E não adianta a gente poetizar, porque a verdade é que a mulher pega um ônibus de manhã e anda lá, segurado, tem 3 filhos dentro de casa, né? Chega em casa fazer comida. E limpar a casa. E pagar a conta, divide a conta com o marido. Divide a conta com o marido. E aquele estresse hoje não tem, hoje tem. E muitas vezes um churrasquinho de final de semana
Tem que ou um ter. churrascão, é o momento de escape dela ali, mas ela tem muita dificuldade de reorganizar a rotina alimentar e a rotina de atividades dela. Por onde começar? Começa pelo básico. Qual que é o básico? Você vai começar... Sempre falo isso. As pessoas, quando elas pensam em mudar o estilo de vida, elas pensam em tirar. Pensa em colocar. Pensa em nutrir. Então, se você não come legume e verdura, começa a colocar legume e verdura. Se você não come fruta, começa a colocar fruta. Ah, eu como pão todo dia. Tá tudo bem. Você mantém o seu pão e começa a colocar legumes e verduras. Tá? Como que eu posso deixar esse café da manhã mais saudável? Vamos fazer um pãozinho com ovo? Porque o pão é o tradicional aqui do Brasil, né? Vamos comer um pão com ovo, que a gente deixa mais nutritivo, mais proteico. Quem gosta de frango, eu adoro comer frango de manhã, carne moída, eu como de boaça, tá? Então, vamos colocar também junto aqui? Vamos colocar uma fruta aqui nesse café da manhã? Vamos fazer um suco nesse café da manhã? Que a gente consiga bater algumas frutas, colocar uma fibra junto? Começa introduzindo e não tirando. As pessoas têm muito costume de não jantar. Vamos começar a colocar comida na hora da janta? Sabe? Ela não janta não, mas ela come até o reboco da parede até a hora dela dormir, entendeu? Então, a gente sempre vai colocar introduzindo. E outra coisa, a pessoa tem um negócio do 8 ou 80. Ou ela faz um negócio 100%, ou ela não faz nada. Esquece isso, não vai funcionar. Começa aos pouquinhos. E outra coisa, o sol nasce todos os dias pra você fazer diferente. Não tem nada a ver que você comeu um negócio que não estava no projeto. Tá bom, amanhã a gente volta para reorganização. Então, para de ser 8 ou 80. Normalmente, quem tem ali questões relacionadas à emoção, que desconta na comida e tal, vive dentro dessa questão desse 8 ou 80. Eu fui assim por muito tempo. E tá tudo bem. Se porventura hoje as coisas não saírem do jeito que eu planejava, amanhã eu vou de novo. Eu me organizo de novo. E eu vou. Até você entender que isso aqui é uma rotina. E outra coisa. Porque agora eu vou ter foco. Aí eu vou na academia todo dia. Nem eu, malho todo dia, gente. O que dá pra você fazer? 2 dias na semana? Não dá pra ir pra academia? Remexe o bumbum, bota uma música e vai dançar em casa. Até muito bom pra mulher dançar, sabia? Muito bom. Energeticamente é muito bom, assim. Então, assim, começa pelo básico e vai criando rotina. Ama doce? Pra que você vai tirar totalmente? Como chocolate todo dia. Eu amo doce. Eu como chocolate todo dia depois do almoço. Muito bem. Tá vendo? Eu não sou uma bruxa. E eu acho que você tem que beber um vinho com o marido. Pra ficar assim mais feliz, namorar mais. Às vezes namora de luz apagada, vai namorar de luz acesa. Nós temos que dar uma tratadinha nesse marido aí. Igual aquele negócio daquela frase famosa da seleção brasileira. Combinou com os russos, combinou com o soviético, né? Mas eu acho que falando em libido, o marido podia ajudar. Porque o que acontece? O homem é prático. Deu vontade de namorar. Mulher não é assim. Entendi. Mulher tem que ser estimulada. Então, assim, você quer namorar de noite? Você dá um bom dia diferente. Manda uma mensagem no meio do dia perguntando como é que ela tá. Sabe? Chega de noite, dá aquele cheiro. Pergunta como é que foi o dia dela. Por mais que você não queira ouvir, deixa ela falar. E aí, mais tarde, ela vai pros finalmente. Muito bem. Deixa eu te falar uma coisa pra você, Ana Paula. Você já tem um tempinho, você tem uma quantidade de seguidores bem significativa. Está crescendo as suas redes, está crescendo o seu trabalho no online. Você tem pacientes aqui, tem no exterior já? Já teve alguém no exterior que te procurou? Muito bem. Me diz uma coisa. Conta para nós uma história, uma lembrança, uma boa lembrança, um caso engraçado, curioso, ou até mesmo dramático, não importa, de alguém que você participou de um momento de cura, de tratamento, de mudança na vida de alguém aí. Tem algum caso para contar para nós? Eu tenho um caso. Que te marcou? Tenho vários, né? Eu tenho Então, várias histórias. Conte alguns aí, uns 2 ou 3, tá liberado. Mas eu tenho um caso de uma mulher que ela engravidou aos 44 anos. E aí já tinham falado para ela que ela não conseguiria engravidar. E eles tinham muito tempo que não tinham relação sexual, porque ele tinha uma questão de disfunção erétil. Já tinha feito várias coisas, ele era um cara altamente ansioso, altamente estressado. Ela tinha um ciclo totalmente desregulado. E aí eu fui acertando o ciclo dela e fui tratando ele, né, melhorando, botando o corpo dele para funcionar. O casal. E aí eu fui colocando o corpo dele para funcionar. E aí ele começou a voltar a ter libido e voltar a ter vontade de namorar. E aí,
1 ano e meio, mais ou menos, até a gente conseguir colocar tudo em ordem. Ela já tinha ouvido que ela estava na menopausa, que não tinha que fazer mais, né? Lógico, 44 anos. E a gente engravidou, eles tiveram um filho agora, a bebezinha dela até me mandou mensagem ontem, falando que o bebezinho dele estava enorme. Já está enorme, já está com uns 2 meses já a menina. E é uma menininha. E olha que loucura. Ele voltou a querer namorar. E, tipo assim, era a 4ª, 5ª vez do ato sexual dele, depois de quase 1 ano sem relação sexual, e ela engravidou. Então, um ponto bem interessante é que 40% dos casais que chegam até mim querendo engravidar, por exemplo, eles não têm relação sexual. Ou eles não namoram no dia certo. Mas, principalmente, não têm relação sexual. Por quê? Namora uma vez na semana. E por que isso? Porque a gente tá cansado. A maior parte das pessoas estão cansadas. As mulheres estão cansadas, os homens estão cansados. Então, eles não querem ter. O corpo não está funcionando. Agora, se o corpo funciona, todo mundo tem que ter relação sexual. E a gente tem relacionamento, tem que ter relação sexual, gente. Tem que ter, porque isso conecta. Relação sexual conecta, sabe? Então, esse é um caso que me marcou muito. E um outro caso também que está relacionado com isso. Também não tinha relação sexual no casamento. E ela também com 40 anos. Não tratei ele. Ele era um cara que não tinha o que fazer mesmo. E a única vez que ela conseguiu levar esse cara, ela conseguiu engravidar depois de 6 meses de tratamento comigo. 6 meses de tratamento. Então, e assim, deu bom. E deu bom. Por quê? Porque não tinha relação sexual. Aí, quando eu descobri o dia que era o dia fest dela, a gente foi lá e engravidou. Tenho várias histórias lindas, assim, pode falar bem a verdade, tá? Tenho várias. Consigo citar nomes de várias mulheres aqui. Graças a Deus, igual só hoje, tive 2 alunas que engravidaram antes de vir pra cá. Eu dei aula para as minhas alunas do meu programa, e 2 alunas, né, engravidaram. Então, histórias de mulheres que estavam tentando engravidar há 10 anos. Eu tenho um casal que eu gosto demais dele. Ela até de Cachoeiro, ela é gerente do Santander. E ela, a Josélia, e ela estava 8 anos tentando engravidar, não conseguia engravidar, e falaram que estava tudo bem. E aí, quando ela se consultou comigo, no relato deles, eu falei, não, tem alteração nesse espermatozoide, e vamos fazer uma ressonância que você tem endometriose. Cara, ela tinha uma das maiores endometrioses que eu já vi na minha vida. E ninguém pediu o exame para poder avaliar isso. E aí foi assim, a gente mudou o estilo de vida. Ela era aquela pessoa que vivia a típica bancária, que vive a rotina doida, come biscoito. A gente mudou o estilo de vida dela. O bebê dela tá enorme. O bebê dela é o Samuel. Já fez 1 aninho. Ela me convidou pra festa. É o nome do seu? Então. E aí a gente conseguiu vencer a endometriose e conseguimos engravidar naturalmente. Então, assim, tenho várias histórias de mulheres que começaram por onde? Pelo ciclo menstrual. Começaram por onde? Organizando a casa. Tendo um corpo que funciona. Não é fazendo dieta. Não é contando caloria. É fazendo o corpo funcionar. Então, eu modulo o sistema digestivo, eu vou modular o intestino, eu vou modular o processo de detoxificação para limpar esse corpo. Então, hoje, a nutrição que eu faço é de modular, colocar o corpo para funcionar no seu potencial mesmo, para eu ter as células limpas e as células funcionando. E é isso que eu faço hoje. Muito bem, Ana Paula. Olha só, é assunto para mais de metro aqui. Vamos marcar uma próxima. Eu acho que eu fui bem como entrevistador de assunto de mulher, não fui? Eu acho. Ah, você gostou? Eu Bate gostei, aqui. Moleque gostei. doido. Vamos fazer outros mais. Olha só, a gente está aqui, Ana Paula, criando esse ambiente improvável, né? Falando de pedra, falando de saúde, falando de rotinas, falando de assuntos que têm a ver com você, com a sua vida, inclusive uma pegadazinha nessa área de saúde que a gente sempre gosta de lembrar. E a isso eu não vou falar nada que eu não sei, que eu não sou especialista na área. Minha formação é em relações internacionais. Você pediu para eu falar o que está acontecendo na guerra do Trump lá, eu vou falar coisas muito positivas e bastante assertivas, como acertei muita coisa aí. Porque eu estudei para isso, me formei para isso. Depois eu fiz uma pós em gestão de estratégia de negócio, dou consultoria em algumas empresas. Então eu não gosto de me meter em assunto que eu não me entendo, né? É deselegante e é burro, porque cada um de nós estuda uma área para poder se especializar. E a própria rotina do trabalho vai te trazendo coisas de conhecimento. Eu ia falar uma coisa, mas lembrei de um assunto que eu estou para te perguntar aqui. Ana Paula, o corpo humano foi feito para reproduzir, correto? Da natureza humana, da natureza da criação, dos mamíferos pelo menos, né? E tudo isso que nós estamos falando aqui tem a ver com reprodução, tem a ver com, né, o ato sexual que, em última instância ou em primeira instância, é uma atividade humana que,
desencadeia um processo muito importante para a vida de todos nós, né? A pessoa, como você bem disse, uma pessoa que está regulada, está com a atividade sexual dela em dia, ela libera hormônios, ela regula o ânimo dela, o humor dela e tudo mais. Agora, me diz aqui, com sinceridade, sem nenhum tipo de nem de preconceito e nem de uma fala agressiva, é para conhecimento mesmo. Algumas mulheres, por uma opção delas, por um desejo delas, resolvem viver uma vida celibatária, ou viver, né? Alguns homens também, alguns poucos, mas ou não encontram um parceiro, ou a vida Sim. acabou acontecendo que ela não conseguiu casar, ou ela teve uma fase da vida que ela, né, casou, ou juntou com alguém, ou teve uma atividade sexual e depois ela passa 10, 15, 20 anos. E a gente sabe, pelo menos dá para entender, especialmente depois de conversar com você, que, entre aspas, isso pode fazer mal para a saúde dela. Como é que essa pessoa tem uma vida mais infeliz? Não, a sua pergunta é se ela não conseguiu se casar, não conseguiu constituir família, se ela vai ser... Então, deixa eu falar de novo para ficar claro. Eu quis dizer o seguinte: o ato sexual que nós estamos falando dele aqui, ele é um ato reprodutivo e que faz bem para o ser humano, Sim. porque ele libera muitos hormônios, então ele equilibra toda essa e zona a pessoa que não hormonal. tem A pessoa que não tem essa atividade sexual por opção ou porque calhou de ser assim, ela é mais infeliz? Então, eu como mulher... A mulher, eu tô não falando da mulher. Ah, tá, eu não posso responder pelo homem, Não, tá? tô falando da mulher. Agora, a mulher, pra te falar bem a verdade, o que importa, eu falei do ato sexual para o relacionamento. Tá? Para o relacionamento. Agora, a mulher, quando eu falo de um corpo que funciona, não necessariamente ela precisa ter relação sexual para ela ter um corpo que funciona. Ela precisa de um ciclo menstrual que funciona, de um corpo que funciona porque ela, né, tem um estilo de vida para isso. E aí isso vai fazer ela se sentir bem. Então, para te falar bem a verdade, que se a mulher, se ela não tiver experimentado mesmo, tá tudo bem para ela, sabe? Se ela tiver um corpo que funciona. Então, quando eu falei sobre relação sexual, eu disse para o relacionamento. E não necessariamente da felicidade da mulher em si. Lógico que ajuda muito mais. Mas isso está voltado mais para o relacionamento. Não, eu entendi. Eu só frisei porque às vezes a pessoa... E eu? Não falaram de mim, não? Não, isso tem relação... Não, o que eu disse hormonalmente, eu disse com relação ao corpo funcionar mesmo, entendeu? Boa. É isso que eu quis dizer. Bom, minha querida Ana Paula, eu ia dizendo aqui que nessas conversas que eu tenho tido com vários profissionais, geólogos, mineradores, pessoas que estudam, por exemplo, as pedras, né? Aqui, por exemplo, está um cristalzinho, né? Uma gemazinha que a gente ganhei de presente de um convidado nosso. A pedra que a gente usa no chão da casa da gente, na cozinha, o ambiente que é feito com a pedra natural, a gente sabe que a gente está usando uma matéria, um produto que ele foi extraído lá do alto da montanha, com um material que foi produzido e passou mais de 1000 anos, 2, 3, 4, 5 mil anos na natureza, né, sendo preparado com propriedades minerais. Né? E a gente, quando bota isso dentro da casa da gente, quando a gente toca numa pedra dessa, a gente está transferindo, a gente está tendo contato com um material energético. Sim, eu concordo. E isso, por exemplo, a dolomita. A dolomita é usado como matéria-prima na indústria farmacêutica, na indústria da saúde, da beleza, para a área de osteoporose, para a área de pele, limpeza da pele, cuidado da pele. E a gente tem um mármore dolomítico que você compra e bota na sua casa. Sim. Quando você tem contato com esse produto in natura, mas ele foi cortado. Sim, ele foi cortado, mas as propriedades minerais, né, os ingredientes minerais dele aqui estão vivos. Essa pedra é uma matéria viva, não é uma matéria morta. E isso ajuda até no bem-estar quando você vai... A gente que é daqui costuma ir em Pedra Azul, às vezes passa uma noitinha numa pousada lá, né? Você tem contato com aquele ar puro. Até tem estudos aí, não sou eu que estou falando, a ciência tem falado. Você bota um pé lá num gramado daquele e você se revigora todo. Aterramento, né? Aterramento, a própria água faz isso com a gente. Então, assim, no fundo, se a gente se alimentar melhor, se a gente tiver um contato melhor com a natureza, se a gente cuidar melhor da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional, a gente vai viver melhor, né, querida?
Com certeza. Igual você tá falando da pedra, tem pedra que diminui a poluição eletromagnética. Exato. Existe. Então, tem a parte dos cristais, né, que é muito estudado e tal. Então, eu até ensino como que você pode fazer dentro de casa, igual a planta, como samambaia dentro de casa, diminui poluição eletromagnética, que está relacionada a aumentar a fragmentação do DNA do espermatozoide do homem, por exemplo, né, dificultando a gestação. Então, eu acho que é mais ou menos isso, a gente se distanciou da natureza. E com mais a gente se aproxima da natureza e vive mais como os nossos avós viviam, para falar a verdade, mais saúde a gente vai ter. Muito bem. Doutora Ana Paula Gava, ela que é nutricionista e se especializou no tema A Saúde da Mulher Começa no Ciclo Menstrual. E me desdobrei aqui e espero que tenha entregue um bom conteúdo para você. Dona Ana Paula, considerações finais pela sua participação com a gente. Fale aqui para essa câmera aqui, para as mulheres que nos assistem. O recado que eu dou para a mulher é o seguinte: invista em você. Invista, nunca vai ser perda de tempo. Mesmo se você não quer engravidar, invista. A gente veio nesse mundo pra gente ser feliz, pra gente gostar do nosso corpo, pra gente gostar da nossa vida, pra gente dormir bem, sabe? Não fica sobrevivendo, não. Eu sobrevivi por muito tempo. Então, começa pelo básico. Você precisa de um corpo funcionando para ser feliz. Igual mulheres que muitas vezes têm depressão. Isso é produção. O que você come, como você dorme, o seu estilo de vida vai impactar na produção até de substâncias que vão vão gerar alguma questão psicológica também. Então, assim, não deixa de investir em você. Você veio nessa vida para viver, sabe? E começa pela mudança de estilo de vida. Muito bem. Essa foi a nossa querida Ana Paula Gava. Parabéns, Ana, pela sua história, pela sua experiência de vida, por aquilo que você decidiu fazer a partir de um problema que se avizinhou na sua frente. A educação, o estudo, o conhecimento é uma coisa que ninguém vai tirar de você. E o que espero que você tenha aprendido muitas lições aqui. A minha, com certeza, não vai ser nada relacionado àqueles materiais orgânicos que estavam aqui. Mas uma coisa que eu peguei para mim, que eu espero que você tenha pegado para você também, é que na hora do momento da dificuldade, a doutora Ana Paula não ficou chorando as pitangas, não se entregou, não se entregou à depressão, não se entregou ao doce, à doideirada, ao distúrbio alimentar. Ela resolveu dizer o seguinte: eu vou ter o domínio dessa situação. Então, isso, para mim, é uma lição de vida. Isso, para mim, é um estímulo na minha vida. A gente não ter medo de enfrentar os problemas que se avizinham, né? A gente tem que ter coragem. Esse mundo é feito de coragem, de pessoas corajosas. Se eu tivesse medo, Ana Paula, de começar esse projeto aqui, né, graças a Deus eu não tive muitas pessoas que diretamente me desestimularam, não. Mas a gente sabe que a gente é cercado, a Bíblia fala que nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Sim. E muitas dessas pessoas, às vezes, não torcem pelo nosso sucesso, né? Querem que a gente se lasque, querem que a gente quebra a cara. E a pessoa, às vezes, não fala nada diretamente com você, mas dá aquele sorrisinho amarelo. Por exemplo, você que tem uma rede social bem maior que a nossa aqui, né? Mas a gente sabe que tem pessoas que ficam ali olhando nossos stories. Não é para desejar o nosso bem, não é para se congraçar com o nosso crescimento, com o nosso sucesso, é para esperar, para ver a horinha que vai dar errado. E se eu for pensar nisso, eu não teria começado um podcast aqui do nada com o meu parceiro que acredita muito em mim, que é o meu sócio aqui, o Serginho, a que eu sou grato, a essa equipe que acredita em mim, a esses patrocinadores que acreditam nesse projeto, que acreditaram em mim. A gente começou aqui, Ana Paula, apenas com uma ideia. Um dia eu sentei com o Serginho aqui e, Serginho, precisamos atuar no mercado online digital. Não, vamos fazer e tal. E a gente, né, se uniu e estruturamos isso aqui. Estamos aqui agora. E quem diria, 5, 6 meses depois, que é o prazo que a gente está rodando aqui, a gente já foi o podcast oficial da Marmon Mac Brasil. Fomos convidados pela Flávia Milanese aqui. Nós desejamos um grande carinho e queremos bem. Muito querida, Flávia. Ela esteve aqui e nos convidou. Vamos lá, vamos ser o podcast nosso lá. Preparou um espaço para a gente entregou um belo trabalho. A gente tem trago pessoas aqui de grande relevância. Trouxemos agora uma agenda provocada por nós. O prefeito de Vitória veio aqui na cidade, só falou com a gente, né? Isso é motivo de orgulho para nós. Um canalzinho pequeno, novo, que está começando agora, mas com grande alcance.
no pouco tempo que a gente está aqui, com muitos projetos de expansão, conectando pessoas. Nós temos feito aqui o encontro de empresários, e isso tem gerado negócios, isso tem gerado oportunidades. Então, se a gente for parar para olhar para os desafios, a gente não sai do lugar, né, minha querida? Eu tenho uma na minha vida e na minha empresa, né? Não me venha com problema se você já não tiver uma solução. Isso aí. E eu tenho uma coisa que é o seguinte, você falou de não desistir. Eu tenho 35 anos e eu sempre penso o seguinte, quando eu tiver 60 anos, 65 anos, como que eu vou contar a minha história? Eu posso não ter engravidado como aconteceu, mas eu não vou contar que eu fui uma pessoa que não correu atrás. Então, assim, se você quer saber como você vai viver a sua vida, pense em como você quer contar a sua história com 60, 70 anos. Muito bem. É isso aí. Então, para mais vezes aqui com a nossa querida Ana Paula, mais uma vez, muito obrigado. Peço para você seguir esse canal aqui, deixa o seu like aí, deixa um comentário se você assistiu até o final aqui. E volte mais vezes. A gente vai te receber com muito carinho aqui, porque a gente tem um lema muito clássico nosso aqui, né, Saulinho? Quer falar o lema hoje, Saulinho? Dá para você falar daí? Qual que é o nosso lema? Falar de pedra ficou mais leve. É isso aí. Nos despedimos de você. Volte sempre. Beijo no coração. Tchau!